Queridos, louvado seja o nome de Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu louvo a Deus por estarmos nesta manhã juntos na casa do nosso bom Deus. Todos os sábados pela manhã, ao abrir os meus olhos, eu logo os fecho, orando ao Senhor. E de forma especial eu peço a Deus para que abençoe o culto que nós iremos oferecer a Ele. A Deus toda a honra e toda a glória. Como eu disse na semana passada, quando nós entramos por aquela porta, nós entramos em um local, o qual nós cremos que Deus se revela na beleza da sua santidade. Eu gostaria, queridos, de pedir a todos que continuem semana após semana, sábado após sábado, estarem conosco aqui na nossa igreja. Esse é um lugar para todos nós estarmos aos sábados pela manhã, especialmente trazendo os nossos filhos, as nossas crianças na escola sabatina. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O livro de Mateus é a ponte que liga o Antigo ao Novo Testamento. Mateus é construtor de pontes. Se o Antigo Testamento começa falando em Gênesis, sobre a criação do mundo, o livro de Mateus começa contando sobre a glória da genealogia daquele que criou o mundo. Em Mateus, Cristo Jesus é apresentado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mateus, por sinal, é muito bem embasado no Antigo Testamento. Por 129 vezes, Mateus faz menções ou alusões ao Antigo Testamento. E nesta manhã nós vamos ler quatro versos do capítulo 4 de Mateus. Eu peço para que você acompanhe comigo Mateus capítulo 4, verso 18 até o verso 22. E diz assim a palavra de Deus: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Deixa eu lhe perguntar, você sabe o que significa a palavra Torá? Torá é uma palavra muito conhecida e apreciada no mundo bíblico, no Antigo e no Novo Testamento. Eu não quero me ater muito às questões específicas da palavra, mas Torá, de certa forma, significa instrução, lei de Deus. Os antigos hebreus, ao se referirem ao escrito do Antigo Testamento, eles chamavam o Antigo Testamento de Torá. Alguns argumentam que Torá, mais do que ser uma instrução ou a própria lei de Deus, é também a verdade, o caminho e a vida. Mas nessa manhã eu gostaria de me afixar a Torá na sua implicação como o caminho. Torá significa o caminho. Eu gostaria que você guardasse a informação contigo. Torá, o caminho. Nos dias de Cristo Jesus,
a paixão central das pessoas era em como viver, ensinar e obedecer a Torá. Enquanto o Novo Testamento está sendo formado e construído, aqueles que fazem parte da cultura de Cristo Jesus, a paixão central da vida deles era ensinar, obedecer e viver de acordo à Torá. Aliás, eles acreditavam que a melhor maneira de se viver era de acordo com aquilo que a Torá dizia para se viver. A melhor maneira de se viver era de acordo com aquilo que a Torá dizia para se viver. E naqueles dias, os rabinos, eles eram os religiosos, os líderes da sinagoga. Sinagoga era a igreja daqueles dias. Os rabinos eram aqueles que mais tinham entendimento sobre as escrituras, na sua parte interna e externa. E os rabinos também, eles eram responsáveis pela educação na sociedade. Os rabinos tinham uma grande questão: com quantos anos nós devemos iniciar as crianças no estudo da Torá, no estudo das escrituras sagradas, no estudo do Antigo Testamento? A pergunta era: com quantos anos uma criança deve ser iniciada no estudo da Bíblia? E eu não estou falando no estudo no sentido familiar, mas no estudo formal, porque naquela sociedade a educação, ela estava toda envolvida pela Torá. E existe um texto muito significativo no Bava Batra, é uma tradição oral judaica, que diz assim, preste atenção: com menos de 6 anos, não recebemos uma criança como aluno. De 6 anos para cima, aceite-o e enche-o com a Torá como um boi. Então, um rabino nos dias de Jesus, até os seus 6 anos, ele não recebia um aluno na sinagoga para ser o seu aluno. Mas dos 6 anos em diante, essa criança já era bem-vinda lá na sinagoga, lá na igreja, para poder estudar de forma formal as escrituras sagradas. E eu queria lembrar você que, diferente dos nossos dias, nos dias de Cristo Jesus, vilas inteiras não tinham as escrituras sagradas. Em muitas comunidades, ou na maior parte delas, as escrituras estavam restritas lá na sinagoga, lá na igreja. As escrituras sagradas, a Torá inclusive ficava em um armário, num closet chamado a Arca da Torá. Ali era ela guardada, cuidada, e os rolos eram abertos a fim de que as pessoas pudessem escutar da palavra de Deus. Mas quando uma criança, querido, naquela relação da vida social com a vida da comunidade, da igreja, alcançasse os seus 6 anos, possivelmente ela seria enviada para a igreja para estudar. Lendo este livro, Repenting the Christian Faith, na página 109, o autor diz assim: a educação não era vista como um luxo ou opção, a educação era a chave da sobrevivência. A Torá, as escrituras sagradas, era vista como central para a vida. Se você perdesse isso, você perderia tudo. Um outro historiador romano judaico que viveu no 1º século, Flávio Joséfo, diz assim: acima de tudo, nós nos orgulhamos da educação de nossas crianças. Ou seja, nos dias de Cristo Jesus, a educação dos nossos filhos era algo central. E para que a criança fosse muito bem educada, ela contava com a ajuda da sua mãe e do seu pai em casa, mas com 6 anos, a mãe, especialmente, pegava essa criança e levava para a sinagoga. E lá na sinagoga, na igreja, havia o rabi, o pastor e também professor, que recebia essa criança, e dos 6 aos 10 anos, dia após dia, essa criança passava pela fase do Bet Sefer, que significa casa do livro. E quer saber o que essa criança passava o tempo fazendo lá na igreja, na escola dos seus dias? Memorizando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. As crianças iam para a igreja, e lá na igreja elas eram ensinadas sobre a Bíblia e a memorizar a Bíblia. E existe aqui um detalhe interessante nessa parte da história. Nós temos registros que vários rabinos, quando eles iam acompanhando a evolução das crianças
A criança começou a decorar um capítulo, outro capítulo, terminou o primeiro livro. A cada degrau que a criança conquistava, o rabino, visando o esforço, a dedicação, queridos pais, abram um parênteses aqui. Deem aos seus filhos as chances deles exercitarem o esforço. O esforço é uma nobre virtude. Na minha primeira classe que eu fiz na Andrews há 4 anos atrás, eu tive aula com um professor, que ele nos apresentou o material de uma professora de matemática ali em Nova York. Durante vários anos ela se dedicou ao ensino fundamental. Terminado 16 anos passado em sala de aula, se dedicou à pesquisa e o estudo do que faz um aluno se tornar um excelente homem na sociedade. E ela notou algo interessante. Ela percebeu que muitos alunos e estudantes têm vida financeira próspera, têm um lar estruturado, são crianças religiosas, são crianças que têm as melhores oportunidades, mas via que essas crianças, infelizmente, não tinham um bom progresso acadêmico e ao longo da vida se tornavam seres humanos ou pessoas profissionais medianos, e muitas se perdiam. Mas ela notou também que havia estudantes, alunos, lar desestruturado, sem religião, pobres, frequentando péssimas escolas, mas que essas crianças ao longo da vida, numa caminhada de médio e longo prazo, se tornavam bons pais, boas mães, bons profissionais, pessoas que serviam à sociedade. E ela diz o seguinte ao terminar a sua pesquisa: o elemento chave que determina o sucesso do indivíduo não é a sua competência e os seus talentos, mas é a sua disposição de se esforçar. Pai e mãe, dê oportunidade para que os seus filhos cresçam aprendendo sobre a virtude do esforço. Coloque o seu filho para aprender um instrumento musical, inscreva o seu filho em alguma modalidade de esporte, desafie o seu filho a se esforçar nas tarefas domésticas. Crianças esforçadas são crianças que têm a propensão na caminhada de médio e longo prazo serem melhores sucedidos na vida. E voltando aqui, o rabino, ao ver que a criança estava se esforçando para memorizar o texto sagrado, em algum momento ele chamava a criança, trazia a criança na frente de um pote de mel, pegava os dedinhos da criança e enfiava os dedos dentro do pote de mel. Ao tirar ali, fazia com que a criança derramasse aquele mel na boca dela mesma, e a criança ia saboreando o mel. E isso tinha algumas implicações. Uma delas, o rabino estava valorizando e reconhecendo o esforço na vida daquela criança. Você está se esforçando, por isso você está aprendendo e crescendo. Parabéns. Segundo, o rabino queria mostrar a beleza da palavra de Deus na vida do indivíduo. A Bíblia é como mel. Ela traz saúde, ela traz saciedade. A palavra de Deus vem a nós com doçura. E essa criança então, quando completava os seus 10 anos de idade, ela já tinha decor os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E então nessa próxima fase agora, no Bet Talmud, dos 10 aos 14 anos, a criança passava agora para a casa do aprender. Se na primeira parte a criança teria que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, agora essa criança teria que decorar os outros 34 livros do Antigo Testamento. Em 4 anos mais a criança estava preparada para poder verbalizar todo o Antigo Testamento. Queridos, vejam só, nesse contexto onde não se havia Bíblias, se dependia dessa compreensão, da memorização da palavra do Senhor. Só que nessa fase aqui, alguns pais já paravam com o estudo formal com os filhos. Alguns pais já não enviavam mais os seus filhos para a sinagoga, mas outros pais mantinham os filhos ali. E essas crianças agora não eram apenas estimuladas a memorizar os 34 livros da Bíblia, os que estavam faltando, mas agora elas tinham 2 situações para aprender. Aprender a lidar com perguntas, ou melhor, elaborar boas perguntas, e a lidar com o texto. Sabe que na nossa cultura nós valorizamos muito a educação em termos de transmissão de informação. Na cultura bíblica, mais importante do que você despejar a informação, era importante você saber fazer as perguntas corretas. Já percebeu que inclusive Jesus Cristo, muitas vezes quando lhe é feito perguntas, ele responde com outra pergunta? Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus responde?
o que diz a lei? Como você interpreta? Na mentalidade e na cultura do primeiro século, enquanto Jesus está ali, o mais importante era ter as perguntas certas e como lidar com o texto. Queridos, muitos de nós não sabemos, mas enquanto o Antigo Testamento é formado, muitas pessoas ao longo de milênios, elas não apenas estudavam o texto, mas elas lutavam com o texto. E daí nós temos a tradição, ou as tradições orais, as tradições escritas, e os alunos do dia de Jesus, mais do que decorar o Antigo Testamento, eles aprendiam a como lidar, lutar, procurar entender, examinar as Escrituras e a tradição ao redor. E às vezes você pode estar pensando, mas isso é coisa lá do passado, é verdade. Mas eu estava relendo recentemente, um jovem americano lá de Manhattan, em Nova York, ganhou a oportunidade de estudar num seminário judeu, yeshiva. E para sua surpresa, dentre todos os alunos daquele seminário, aqui nos Estados Unidos, década de 80, ele era o único que não tinha o Antigo Testamento de cor. E essas crianças iam crescendo, sendo construída nelas a necessidade de compreender as Escrituras de maneira profunda e memorizá-las. E aqui eu gostaria de falar um pouco a você, querido pai, querida mãe, a minha congregação como um todo. Na semana passada eu falei sobre a necessidade de nós não apenas lermos, mas nós examinarmos, esquadrinharmos, nos aprofundarmos nas Escrituras. Falei aqui sobre os 10 princípios da leitura e do estudo da Bíblia. E nesta manhã eu gostaria de encorajá-lo a você também memorizar a Bíblia, a palavra de Deus. É fato que existe uma realidade, existe o real e existe o ideal. No mundo real, nós trabalhamos, estudamos, formamos nossos filhos, ajudamos na igreja, lidamos com problemas nossos, dos nossos familiares, não temos tempo para quase nada. É fato. Mas por um outro lado, como pastor, me compete, queridos, a encorajá-los, incentivá-los a fazer do mundo real o mais próximo do mundo ideal. E no mundo ideal, a Bíblia tem proeminência na nossa vida? E eu queria destacar 3 pontos para você aqui sobre a questão da memorização da Bíblia. Primeiro ponto, querido, e eu gostaria que você escutasse essa frase que eu vou lhe dizer. A escuridão da angústia muitas vezes nasce na escuridão da ignorância. A escuridão da angústia muitas vezes nasce na escuridão da nossa ignorância. Muitos problemas que nós lidamos hoje, muitas decisões mal tomadas, vidas dirigidas por emoção, por instinto natural, precipitação, enfermidades físicas e emocionais, vidas despedaçadas, muitas vezes é o reflexo de uma mente vazia da palavra de Deus. A nossa mente é o espaço qual Deus gostaria que fosse alocada a sua palavra. Porque se na nossa mente habitasse a palavra de Deus, nós saberíamos a melhor decisão tomar. Nós saberíamos ser capazes de controlar os nossos impulsos, os nossos sentimentos e os nossos instintos. Nós saberíamos a hora certa de falar e o que falar. Se a nossa mente fosse a habitação plena da palavra de Deus e tivéssemos sido inundados pela palavra de Deus, possivelmente os erros mais graves da nossa vida não teriam sido cometidos. As decisões mais infelizes nós não as teríamos tomado. As palavras mais desastrosas nós não teríamos proferido. Sem dúvida nenhuma, os nossos filhos teriam uma outra educação. Alguns de nós financeiramente seríamos mais saudáveis. E com certeza, se a nossa mente fosse encharcada da palavra de Deus, alguns dos nossos comportamentos, hábitos, vícios e pecados não teriam atormentado a nossa vida. Mas repito, a escuridão da nossa angústia tem nascido na escuridão da nossa ignorância. E por isso eu gostaria de chamar, convocar, encorajar você a inundar a sua mente, não apenas com uma leitura superficial da Bíblia, mas para com a própria memorização da palavra do Senhor. E eu queria dar para você aqui uma dica simples,
mas muito simples, no entanto, um tanto quanto eficaz. Pegue, querido, o seu computador, selecione um capítulo da Bíblia, de preferência um salmo, por exemplo, eu tenho alguns aqui. Você pode pegar, por exemplo, o salmo de número 121, um salmo pequeno, alguns poucos versos. Eu quero lembrar você, inclusive, que a Bíblia, em muitas das suas partes, ela foi feita para ser cantada e logo para ser memorizada. Pegue aqui um capítulo pequeno, imprima de uma forma que você tenha letras grandes, espaço, deixe do lado da sua cama e recite isso à noite, vez após vez, demoradamente. Por que não sentar perto do seu filho e repetir junto com ele? Levanta os olhos para os montes. E dessa forma nós vamos criando o hábito, o conceito, o valor intrínseco na vida, de que podemos ler, estudar e memorizar as Escrituras. Eu queria dar aqui um conselho também, com todo carinho, aos meus queridos e amados pais. Queridos pais, olhem aqui, por favor. Eu espero que você, embora tenha as suas lutas e as suas dificuldades financeiras, esteja se preocupando e se preparando para deixar um legado financeiro para os seus filhos. E veja que eu não estou dizendo herança, eu estou dizendo um legado. Nem toda herança deixa um legado, mas todo legado deixa uma herança. Você sabe por que muitos dos nossos filhos recebem herança e acabam com tudo? Porque receberam apenas uma herança e não receberam um legado. Quando os nossos filhos recebem um legado, tudo aquilo que nós depositamos nas mãos deles tendem a ser preservado. E eu espero que você, pai, e você, mãe, esteja se preparando para deixar para o seu filho, quem sabe, uma casa, um terreno, um dinheiro guardado na conta, algumas ações. E querido, eu espero também que você esteja cuidando para que você deixe um legado de ser uma referência para os seus filhos. Que na sua presença ou na sua ausência, o seu filho, ao lembrar e pensar em você, ele possa ter um legado de um homem íntegro, de uma mulher zelosa, correta, de um pai fiel, pagador das suas contas, de uma mãe que honra a palavra, de um pai controlado sentimentalmente, de uma mãe organizada nas suas finanças. Que na nossa presença ou na nossa ausência, os nossos filhos, ao pensarem em nós, eles vejam que nós deixamos um legado. Que no imaginário deles, ao pensar sobre nós, eles possam ver que criamos uma referência, de modo que aquilo que deixarmos fisicamente ou materialmente nas mãos deles, será muito bem cuidado. Mas eu queria dar uma sugestão para você agora, e talvez essa seja a mais emblemática do meu sermão. Pai, mãe, pegue uma Bíblia nova, velha, inglês, português, o que seja. Comece a ler essa Bíblia, comece a sublinhar, comece a anotar, comece a escrever recados. Pai e mãe, pegue uma Bíblia e consagre e devote essa Bíblia a Deus, para que um dia, depois dessa Bíblia toda ser lida, você possa presentear o seu filho e a sua filha. Quem sabe no batismo dele, quem sabe no casamento dela, quem sabe no dia que ele ou ela for para o college, quem sabe no dia que ele der o seu primeiro netinho, a sua primeira netinha, ou quem sabe, querido, infelizmente, se você vier a descansar no Senhor antes da volta de Cristo Jesus, que naquele dia, para o seu filho, fique claro que o pai e a mãe eram verdadeiros leitores, estudiosos da palavra do Senhor. E que na casa dos nossos filhos possa ficar, ainda que na nossa ausência, um sinal claro de que nós valorizamos a palavra do Senhor. E aquilo que nós valorizamos, os nossos filhos tendem a valorizar. A senhora Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela diz assim: bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Poder-se ler a Bíblia inteira e, contudo, deixar de reconhecer-lhe a beleza ou compreender-lhe o sentido profundo e oculto. Uma passagem que se estude até o seu sentido seja claro, o espírito e evidente a relação para com o plano da salvação, é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos, sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Preste atenção agora. Levai convosco as passagens na memória,
mesmo enquanto estáis a andar pela rua, podeis ler uma passagem e meditar sobre ela, fixando assim a mente. Nós podemos ler, estudar, mas há um convite, um apelo para memorizarmos a Bíblia. Na seguinte slide, no Ciência do Bom Viver, na página 215, a senhora White diz assim: guardem na memória as preciosas palavras de Cristo. Elas devem ser apreciadas muito acima do ouro e da prata. Se é importante deixarmos um legado físico, financeiro para os nossos filhos, também é importante deixarmos um legado, uma referência de que nós estudávamos, líamos e memorizávamos a Bíblia. Deus nos chama a dedicar tempo memorizando a palavra do Senhor, olhando a Bíblia como um livro de estudo, mas um livro do qual eu quero que ele esteja na minha mente, queridos. Veja só, nos dias de Cristo Jesus especialmente, nós percebemos, e do Antigo Testamento como um todo, que a Bíblia estava na cabeça dessas pessoas. Por exemplo, quando Jonas está dentro da barriga do grande peixe, ele faz uma oração a Deus. Se você pegar aquela oração de Jonas, você logo percebe que ali são promessas registradas, sobretudo no livro de Salmos. Ou seja, no momento de maior angústia, Jonas recorreu à palavra de Deus para que ele fosse livrado dali. Jesus Cristo, 40 dias sem comer no deserto, sendo consumido pelo calor do dia, pelo frio da noite, tentado na presença do próprio Satanás. Quais foram as respostas de Cristo Jesus? A Bíblia. No mundo bíblico, as pessoas procuram preencher a mente com a própria Bíblia, e isso acaba refletindo o modo como elas enxergam e se comportam no mundo. Memorize a Bíblia. Só que a criança, quando tinha 14 anos, ela agora tinha algumas opções. Já decorou o Antigo Testamento todo, então lhe sobravam algumas opções. Mas a principal delas era a criança que gostaria de continuar no Bet Midrash, na casa do estudo. Ela já tinha o Antigo Testamento decorado, ela já sabia interpretar as Escrituras, sabia sobre os textos ao redor da Bíblia, sabia comunicar-se através de perguntas profundas e inteligentes, mas a criança olhava o rabino e ela dizia assim: olha, de tudo que eu posso ser e de tudo que eu posso fazer, eu quero ser igual ao meu mestre, eu quero ser igual ao rabino. Então essa criança com 14 anos, ela iria aplicar, se é que assim eu posso dizer, para ser um talmidim. O que significa talmidim? Um discípulo. Ela chegava para o rabino e dizia: rabino, eu quero ser como você. E o rabino olhava para aquela criança, e agora ele teria que tomar uma decisão, se ele aceitava essa aplicação ou não. Se o rabino olhasse para a criança e de cara notasse que aquela criança não tinha as competências e qualificações para ser como ele, o rabino com muito jeito dizia: meu filho, eu sei que você ama Deus, eu sei que você conhece as Escrituras, mas você não pode ser como eu. Volte para sua casa, vá aprender a cuidar da fazenda do seu pai, vá aprender a fazer sandálias com a sua mãe, vai trabalhar na construção, mas como eu, você não pode ser. Mas se o rabino percebia que a criança tinha algum potencial, o rabino começava a fazer perguntas para essa criança. Perguntava sobre lei, interpretação, legislação, tradição, sobre os sábios, sobre os profetas, e à medida que a criança ia dando as respostas certas, o rabino ia percebendo se aquela criança tinha as competências, as qualificações, se aquela criança tinha aptidão e condição de ser como o rabino. E se o rabino decidisse, ele dizia assim para a criança: você quer ser como eu? Então venha e o quê? E siga-me. E a partir daí, queridos, começava uma caminhada. Agora veja, muitas vezes nós pensamos em discípulo como estudante. Na verdade, o discípulo não é aquele que sabe o que o mestre sabe. No livro Repent the Christian Faith, na página 103, o autor diz assim: o alvo do discípulo não era saber o que o rabino sabia, mas ser exatamente como o rabino. O que o rabino queria para os seus discípulos era fazer dos seus discípulos um como ele. O objetivo não era transmitir informação, o propósito era construir alguém que fosse como ele.
E para isso, a criança, o adolescente, o jovem, deveria caminhar lado a lado junto com o rabino. A intenção é que esse jovem de 14 anos andasse dia e noite junto com o rabino. Esses dias eu estava lendo de um turista que foi para Jerusalém, lá em Israel, e ele entrou no estabelecimento comercial e logo depois entrou ali um rabino com seus discípulos. E ele notava que mesmo quando o rabino foi ao banheiro, os discípulos também foram. Porque os discípulos não querem perder um segundo do mestre. Eles querem absorver tudo do mestre. E nessa fase, queridos, esses rapazes tinham a condição de se tornar comum. E existe esse rabino, Yosé ben Yoézer, ele é da época do período macabeu, ele diz assim: se cubra com a poeira das pegadas do seu rabino. Veja que os rabinos, eles andavam de um lugar para um outro, de uma cidade para outra, a fim de ensinar. E os seus discípulos sempre iam caminhando atrás dele, iam o mestre à frente, os discípulos atrás. Agora imagina o dia inteiro caminhando em estrada de chão batido. O que acontecia no final do dia? Os discípulos que estavam atrás estavam cobertos da poeira do mestre. E isso era visto como uma coisa boa. Quando se via um grupo de discípulos cobertos pela poeira do mestre, eles diziam: esses serão bons mestres também, porque eles estão se sujeitando a se sujarem com a poeira do mestre. E queridos, acontece que por volta de 30 anos, esses discípulos agora se transformavam em mestre, e eles agora começavam a ensinar. E a gente percebe isso claramente no próprio ministério de Cristo Jesus. Volte comigo para o livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 18, onde nós começamos. Por volta dos seus 30 anos, Jesus inaugura o seu ministério. E um belo dia, Jesus está caminhando na beira do lago. E veja o que diz o verso de número 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar. Preste atenção, porque eram o quê? Pergunta, o que esses homens eram? E por que eles eram pescadores? Por que eles eram pescadores? Sabe por que eles eram pescadores? Porque eles não eram suficientemente bons para serem mestres. Eles não passaram na nota de corte. Eles eram pessoas que não tinham grande riqueza. Eles não tinham grande social background. Eles não tinham ninguém que pudesse olhar para eles e dizer assim: olha, esses aqui têm futuro, esses vão vingar. Eles não tinham grande influência. Eles eram pescadores porque em algum momento eles foram trabalhar com os negócios dos pais. Não continuaram na educação formal. Veja, queridos, eles não eram ignorantes, não eram iletrados, mas a título de se tornar um mestre, um rabino, eles não continuaram na caminhada, voltaram a fazer o que todo mundo fazia. Mas um dia Jesus Cristo olha para esses homens e decide escolher os não bons suficientemente para serem mestres. Você já percebeu como às vezes Jesus subverte a lógica? É como se nós estivéssemos todos em pé e Jesus entrasse aqui de bananeira e nós olhássemos para Jesus: Jesus, todos nós estamos certos, só o Senhor está errado. Queridos, Jesus neste dia escolheu os não suficientemente bons, os que não tinham competência, os que não tinham qualificações. Jesus olhou para esses homens e falou assim: é vocês que eu quero, porque um indivíduo comum, mas disposto nas mãos de Deus, é tudo que ele precisa. As competências, as qualificações, nós sim devemos buscá-las, mas quando Deus decide colocarmos nós como seus discípulos, queridos, uma grande transformação pode acontecer. E eu gostaria de lembrá-lo nesta manhã o seguinte: no grego, existe várias formas de você dizer vem e siga-me, mas todas elas têm algo em comum.
Todas elas, quando se diz vem e siga-me, não significa procurar ouvir o que o indivíduo tem para falar, mas procura-se caminhar com esse indivíduo lado a lado, passo a passo. Significa se envolver na vida comum e cotidiana do Mestre. E Cristo Jesus, queridos, embora sejamos sim batizados, mas primariamente o chamado dele é para sermos discípulos. E nós não podemos nos contentar simplesmente em achar que ser discípulo é pertencermos a uma igreja, assistirmos um bom sermão e está tudo certo e resolvido. No discipulado cristão, nós não fomos chamados para sermos meramente espectadores ou audiência do Mestre. Nós somos chamados para andarmos junto com o Mestre, de modo que o Mestre se incorpore na nossa vida. Você sabe que no livro de Atos nós temos relatos, inclusive com o próprio Paulo, de que aquela gente era reconhecida, antes de ser cristãos, o povo do caminho, porque essa gente andava de lugar a lugar falando sobre as boas novas do Evangelho. E queridos, nós vivemos numa geração de consumo do produto religioso, onde o foco não está mais no Mestre, mas parece estar no discípulo. O nosso foco parece não estar mais naquilo que o Mestre é, e por isso eu quero ser como Ele. Mas ao contrário, parece que inclusive nós queremos adaptar o Mestre à nossa visão de mundo e de realidade. Enquanto o chamado de Cristo Jesus é para que nós nos moldemos àquilo que Ele realmente é de fato. E eu queria, querido, incentivar você a caminhar com Cristo Jesus por todos os caminhos que você passar. Que Jesus Cristo seja o seu mestre ao você entrar numa casa para trabalhar, que Jesus seja o seu mestre ao você entrar no trabalho para construir, que Jesus seja o seu mestre a você, menino e menina, entrar na escola para estudar, que a nossa vida não seja pautada por um sermão no sábado de manhã, mas por uma caminhada permanente com Cristo Jesus. Mas eu tenho outra pergunta para fazer a você. Por que será que Mateus fez questão de registrar o chamado desses 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João? Não é à toa. Embora Mateus fosse um versado, na arte de escrever, o Espírito Santo estava iluminando e o guiando e inspirando. E você quer saber quem é Pedro, querido? Durante 4 vezes no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e Atos, aparece a lista de quem foram os discípulos de Jesus. Nessas 4 listas, Pedro aparece em primeiro lugar. O discipulado cristão significa que em algum momento Deus vai olhar para nós como olhou para Pedro e vai dizer assim: você, se caminhar comigo, eu vou colocar você como líder. Irmãos, Deus está procurando e chamando por pessoas que estejam dispostas a liderar. Deus não está chamando você para ter seguidor no mundo virtual, mas para você liderar um movimento no mundo real. Deus está chamando nós dessa igreja, que somos parte dela, não para esperarmos ou pensarmos quem vai fazer alguma coisa acontecer, mas se você é um discípulo de Cristo Jesus, assim como Ele fez com Pedro, Ele quer fazer com você, levantar você como um líder na igreja local. Não esperar pelo pastor, não esperar pelo ancião, não esperar pela diretora de movimento missionário, não esperar pelo departamento infantil. Se você é dessa igreja, se você está no discipulado, você não é parte apenas do problema, você é parte ativa na solução do problema. Deus está, assim como Pedro, chamando discípulos que se tornem líderes. Venha servir. E foi o que Pedro fez. Pedro foi um líder. Pedro tinha um irmão, o André. Por que será que Mateus registrou o nome de André, o chamado de André? Por que André entra na narrativa? Porque André era aquele que trazia as pessoas para Jesus. Você vê comigo que André trouxe aqueles gregos que queriam conhecer Jesus. André foi aquele que, quando todo mundo estava com fome, não tinha nada para comer, foi André que falou assim: Senhor, está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. André foi inclusive aquele que apresentou o próprio Pedro para Jesus, porque André era um discípulo de João Batista. André é aquele que representa aqueles que apresentarão pessoas para Jesus. E no discipulado cristão,
nós não ficamos dependentes do programa, do evento, da televisão da igreja. No discipulado cristão, nós não esperamos que a igreja faça as coisas para as pessoas virem para a igreja. No discipulado cristão, nós somos como André. Nós trazemos as pessoas para o conhecimento de Cristo Jesus. No discipulado cristão, nós nos sentimos responsáveis por representarmos a Cristo Jesus para as pessoas que estão como nós. Queridos, a cada casa que você entra, a cada empresa que você trabalha, com cada indivíduo que vocês colocam em contato na sua escola, são oportunidades que Deus está te dando para que você traga essas pessoas para a presença de Cristo Jesus. E você sabe por que também Mateus colocou aqui no texto sagrado Tiago? Por que Tiago está aqui? Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado. Ah, querido, você não foi chamado para ser cristão para se tornar alguém feliz. Volto a dizer, trago verdades, não quero likes. Jesus não está comprometido com a tua felicidade. Jesus está comprometido com a tua salvação. Jesus não está comprometido com o quanto você pode ser feliz. Jesus está comprometido a todo e qualquer custo, inclusive morrer, para que você se salve. E eu queria te dar aqui a rota da tua infelicidade. Como ser feliz eu não sei, mas a rota da infelicidade é você buscar e procurar ser feliz nesse mundo. Quanto mais nos atrevemos a sermos felizes ou pautarmos a nossa vida na felicidade, mais infelizes nós seremos. Deus está nos chamando para um comprometimento com Ele, de modo que eu esteja disposto inclusive a me fazer sacrifício, o martírio. É fato que talvez hoje nenhum de nós precisamos morrer aqui na igreja ou nessa sociedade por Cristo Jesus, mas é possível que as nossas paixões precisarão de morrer. As nossas vontades precisarão de morrer. Os nossos caprichos precisarão de morrer. Teremos que martirizar, queridos, os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos pressupostos. Teremos que martirizar algumas das realidades que nós sonhamos. Isso vai ficar para um outro dia, mas eu quero inclusive dizer a você que Deus sim nos frustra. Deus sim nos decepciona. Porque o que está em jogo não é a sua felicidade, é a sua salvação. Deus preferiu morrer por você a viver sem você. E Tiago fala aqui para alguns de nós no discipulado cristão, a morte é inevitável. A morte é parte do processo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E por fim, queridos, por que João entra aqui na narrativa? O que João tem que ver com isso tudo? João foi o discípulo amado. João foi aquele que Jesus mais entrou numa comunhão de amizade, de profundo amor. Não que Jesus não amasse os outros, mas com João foi especial. Tanto é que na cruz, João é pedido por Jesus para que cuidasse da sua mãe e vice-versa. E para alguns de nós, querido, no discipulado, Jesus está dizendo assim: filho, eu não quero a formalidade da sua religiosidade. Eu quero ser amigo do seu coração. Para alguns de nós, Jesus está chamando a gente para uma intimidade com Ele, para um caminho de oração. Alguns de nós, Jesus está nos chamando, batendo a porta do nosso coração, para a gente deixarmos de sermos ativistas de alguma causa, para sermos amigos íntimos de Cristo Jesus. Alguns de nós, Jesus, e queridos, alguns estão acordando pela madrugada e falam assim: puxa vida, estou sem sono, não consigo dormir. Por que não trabalhar com a possibilidade de Jesus estar tocando você à noite, porque Ele sabe que é na madrugada que você está sem filtro, sem legenda, sem maquiagem. É na madrugada que você se encontra na condição mais real e normal do que você é. E desnudado da performance da vida, a gente pode mergulhar num relacionamento um pouco mais profundo com Deus. Queridos,
Jesus está chamando discípulos que tenham a condição e o desejo de se entrelaçar com Ele de tal forma que Ele possa reluzir, brilhar e refletir através da sua vida. Nesta manhã, Deus nos chama, queridos, a voltarmos para a Escritura, lermos, estudarmos, memorizarmos a Bíblia, deixar que o nosso mundo mental seja a habitação da palavra do Senhor, sejamos abastados da Bíblia, conhecermos as Escrituras, que o nosso vocabulário seja moldado pelas palavras do Evangelho, e assim então, Deus terá líderes, Deus terá gente que apresentará outros a Cristo Jesus, Deus terá pessoas que serão capazes, se necessário, de morrer por Jesus ou viver em martírio por Jesus. E Deus terá condições de ter pessoas das quais Ele se sinta íntimo e elas íntimo deles também. Nesta manhã eu gostaria de convidar aqui 4 juvenis da nossa igreja e eu os convido com muita alegria no coração. Gostaria de convidar o Lucas aqui, pode vir, Lucas. Gostaria de convidar o Gustavo, a Lara e o Ryan, por favor venham aqui. Essas crianças, o Lucas, a Lara e o Ryan, ambos com 11 anos, o Gustavo com 14, eles participam, queridos, da classe batismal, ou seja, da classe bíblica que o Oséias, o nosso instrutor bíblico, oferece às segundas-feiras à noite. Eles assistiram, assistem e continuarão assistindo essas classes bíblicas. E eles, em algum momento da sua caminhada, ao estudar e aprender sobre a palavra de Deus, decidiram descer às águas batismais. Eu visitei os 4 deles, conheço as famílias deles, eu tenho certeza que o necessário para que eles possam descer nas águas batismais aconteça. E eu queria aproveitar e dizer o seguinte aqui para a minha igreja, esse é o meu primeiro ano com vocês. Existem 2 problemas de batismo numa igreja. Existem igrejas que batizam de qualquer jeito, e isso é errado, e nós não precisamos disso, eu digo amém. Mas existem igrejas que não batizam de jeito nenhum, que é um outro problema. Nós queremos que a nossa igreja, mês após mês, tenha batismos de pessoas que tenham o mínimo e o conhecimento necessário da Bíblia, para poder decidir por um compromisso com Cristo Jesus. E eu gostaria, queridos, de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês se importam de se colocar assim de lado para que eles possam vê-los e vocês a mim também? Ok? Eu gostaria de fazer algumas poucas perguntas a vocês, o que nós chamamos de voto batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria que vocês respondessem de forma clara e firme, ok? Vocês creem que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Aceitam a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e creem que pela graça de Deus, através da fé no seu sangue derramado, são salvos do pecado e da penalidade do pecado? Sim. Aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal e creem que Deus em Cristo perdoou seus pecados? Sim. Vocês aceitam pela fé a justiça de Cristo como seu intercessor no santuário celeste? Vocês creem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Sim. Vocês aceitam os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? Sim. Vocês aguardam a breve vinda de Jesus e a bem-aventurada esperança, quando isto que é imortal se vestir de imortalidade, enquanto vos preparam para encontrar o Senhor, vão testemunhar da sua amorosa salvação? Aceitam o ensino bíblico dos dons espirituais e creem que os dons de profecia na pessoa de Ellen White é uma das características que identificam a igreja adventista como igreja remanescente? Creem na organização da igreja e é seu propósito adorar a Deus e apoiar a igreja através dos seus talentos, dos seus dízimos, das suas ofertas e da sua influência? Creem que o corpo é o templo do Espírito Santo? Conhecem os princípios e doutrinas bíblicas e desejam conformar a sua vida de acordo com esses princípios? Sim. Aceitam o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo e é desejo de vocês serem batizados por imersão para a fé e testemunho pessoal para as outras pessoas? Sim. E finalmente, aceitam e acreditam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus na terra,
conforme a profecia bíblica, e que as pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazerem parte de sua comunhão, desejam ser membros dessa congregação local da Captain Brazilian Temple e da Igreja Mundial? Que Deus abençoe vocês, queridos. E veja o que eu vou dizer a vocês 4 aqui. Existe batismo e existe rebatismo. Se um dia vocês precisarem, o rebatismo estará à disposição de vocês. Mas, meus queridos, eu espero que nunca, nunca, nada faça vocês precisarem de um rebatismo. Que por todos os dias da vida de vocês, ainda que nós pecamos, caiamos, vocês andem com Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar aqui nesse momento a Madalena e o Elias, por favor. Pode vir aqui, Elias e Madalena, são os pais do Ryan. Eu gostaria de convidar nesse momento o Oséias e a Vanessa, são os pais do Lucas. Eu gostaria de convidar o Gilson e a Viviane, são os pais do Gustavo e da Lara. O nosso ministério infantil, juntamente com o nosso sancionato, preparou para eles tanto um certificado, um documento de reconhecimento do batismo deles, quanto uma lembrança, um presente especial. Eu pediria gentilmente que a Thelma trouxesse aqui esses presentes, esse kit, esse certificado, para que os pais de vocês possam entregar isso para vocês. E é com alegria que a nossa igreja recebe vocês, mas eu preciso também de dizer, o batismo, ele é uma parte do discipulado. O batismo não é tudo, ou não se resume a tudo na vida do cristão. Queridos irmãos, o batismo não é o fim, é uma parte de um processo. O discipulado, embora tenha começo, ele não tem fim. Todos nós, até a vinda de Cristo Jesus e por toda a eternidade, seremos discípulos do Mestre. E eu gostaria de orar por vocês, pedindo para que vocês 4, juntamente dos seus pais, tenham a bênção de Deus no discipulado, na caminhada cristã. Posso orar por vocês? Querido Deus que estás nos céus, são 4 meninos e meninas, e menina, é o Lucas, é o Ryan, Gustavo e a Lara. Estão aqui com eles, querido Deus, a entidade mais importante e mais responsável pelo cuidado deles, o Elias e a Madalena, o Gilson e a Viviane, e o Oséias e a Vanessa. Eles ainda dependem dos pais. Os pais ainda estão formando uma imagem de referência no mundo mental deles. Eles ainda precisam de instrução. Eles precisam de regras. Eles precisam de limites. Eles precisam de uma imagem de autoridade que represente o Senhor. Eu peço bênçãos aos pais deles, mas eu peço bênçãos a eles também. Eles viram pouco da vida, ou talvez ainda que já viveram algumas experiências, talvez as partes mais difíceis, desafiadoras, o lado sombrio do mundo ainda não foi revelado a eles. Querido Pai, que nada e ninguém os separe do amor de Cristo Jesus, que por todos os dias eles decidam caminhar junto com o Mestre, serem talmidim, serem discípulos de Cristo Jesus, e que o batismo deles, querido Deus, possa selar a decisão de caminharem com Cristo Jesus por todos os dias, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe. Queridos, eu peço gentilmente que vocês esperem até que os nossos batizando com seus pais saiam aqui pelo corredor do meio, se dirija à área e o momento batismal, e todos são nossos convidados para estarem ali na parte de fora, assistindo o batismo, o descer das águas desses 4 juvenis. Que Deus os abençoe. Nós ainda permanecemos em espírito de adoração, dentro da casa de Deus, no culto sagrado. Que Deus os abençoe.
Nesse momento, nós convidamos toda a igreja, ordenadamente, guiada pelos diáconos, que vão até o lado de fora, onde se dará a cerimônia batismal. Então, todos serão direcionados ordenadamente pelos diáconos, a partir dos últimos bancos, e vão para o lado de fora, o lado esquerdo, aqui onde está o tanque batismal, e ali será realizado o batismo nesse momento. Ok?
Ah, estranho, ela tá tudo aberto.